Feito, queridos. Vamos lá de novo, então? Bom dia 2, é isso aí mesmo. Sextou de novo já. Queridos, olha só. Para a gente começar, então, a segunda etapa aí, o prof colocou só para lembrar, tá? Se ouvirem falar em morfologia, a gente está trabalhando a classe gramatical da palavra. Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e tal. Sintaxe, nós estamos trabalhando a função da palavra. Sujeito, objeto, predicativo, adjunto adverbial, funções sintáticas, tá? Então a palavra ela tem uma classificação morfológica e uma classificação sintática, tá? Só lembre que o prof falou agora há pouco que as conjunções, os conectores, as conjunções não têm função. Então uma conjunção só tem uma análise morfológica, classe, conjunção. A função sintática ela não tem, beleza? Queridos, acompanhem com o prof aqui o esquema que eu fiz para nós então, tá? Que é, na verdade, um resumo do que a gente falou agora nessa primeira aula. Ainda nesse slide dessa aula anterior aí, tá? Depois o prof troca o slide ali para nós. Queridos, informação importante, que o valor semântico do verbo deve ser levado em consideração. Por quê? Porque a gente viu agora na primeira aula que o verbo pode ser de ligação ou o verbo pode ser de ação. Até pela pergunta da Ana Júlia. Como é que eu sei se o ser e o estar serão verbos de ligação ou podem ser verbos de ação? É aquilo que eu falava para ela, gente. Para eu saber se um ser, estar ou qualquer verbo seja de ligação ou seja de ação, depende do valor semântico dele. Depende da ideia que ele está passando. Vocês entendem comigo que quando eu falo, por exemplo, que eu fiquei em casa, ficar em casa é uma situação de ação? Quer dizer, eu fiquei em casa. E se eu falar para vocês que eu fiquei tranquilo, ficar tranquilo é um estado, então fiquei em casa é uma ação, fiquei tranquilo é um estado e o verbo é o mesmo. Por isso que tem que analisar, gente, o contexto, o valor semântico dele, além, claro, do que o prof falou agora há pouco. Dar nome, gente, para as peças do jogo. Ninguém sabe, gente, ninguém consegue jogar um jogo se não conhecer as peças. Então é claro que é fundamental que eu conheça as peças do jogo para saber que jogo que eu estou jogando. Fechou? Então olha aqui para o prof, tá? Atenção, acompanha lá bonitinho. Tudo começa pelo verbo. Tudo começa pelo verbo. O verbo, gente, ele vai nos informar primeiro, como termo essencial, o sujeito, que é o nosso querido algo ou alguém. Ou como vocês já sabem, sobre quem a oração está falando. Essa é a primeira parte, tá? O termo essencial. Afinal de contas, sobre quem nós estamos falando? Sujeito. Beleza? Olha agora com o prof. A partir daí, gente, já com o sujeito devidamente identificado, a gente vai partir para classificar o verbo. Aí eu posso ter um verbo de estado ou eu posso ter um verbo de ação, como a gente já sabe. Só que esse passo, para poder bater o martelo, não, beleza, você é um verbo de ação, fechou, beleza? Ou um verbo de estado, tem que ter as informações. Acompanha com o prof lá, ó. O verbo de estado, ele é chamado de ligação e o verbo de ação, ele pode ser chamado de transitivo ou de intransitivo. Então notem que aqui estão as classificações do verbo, tá? Isso aqui, queridos, ó, estado e ação é o valor semântico dele. É a ideia que ele passa. Ah, esse verbo está me passando uma ideia de estado. Esse verbo está me passando uma ideia de ação. Esse é o valor semântico do verbo. Aqui, gente, quando eu chamo de ligação, transitivo ou intransitivo, é a classificação, é o nome dele. Só que esse nome, claro, tem a ver com o valor semântico dele. Só que olha agora para o prof. Isso é uma acusação. Como é que eu posso fazer uma acusação sem ter provas? Então eu tenho que ter as provas. E quem são as provas, gente, que eu tenho que trazer para vocês? Para ser verbo de ligação, nós temos que ter quem? O predicativo, a característica, aquilo que a gente já comentava antes. Então isso é a prova, povo. Isso é a prova que eu tenho para poder acusar. Você é um verbo de ligação. Tá? Botar o dedo na cara, não, tu é um verbo de ligação. Aí vai dizer, pô, me acusando como verbo, como é que está me acusando de verbo de ligação? Está aqui a prova. Eu encontrei o predicativo. E aí isso me dá a garantia de poder chamá-lo de ligação. Beleza? Lá embaixo, pô, os verbos que denotam ação, tá? Que tem ideias de ação. Se ele for transitivo, para eu poder acusá-lo de transitivo, o que tem que ter? O objeto, que é o alvo da ação. Então vejam que aquele sujeito, quando ele pratica uma ação,
ele pode atingir um alvo dessa ação. Ele pode ter um objeto. Então, esse verbo vai ser chamado de transitivo. Agora, claro que o verbo intransitivo, né, povo, é o que não tem um objeto. Aquele sujeito lá, ele pratica uma ação e essa ação ela não tem um alvo. Como eu falei para vocês, se eu posso criar uma frase dizendo que meu amigo estuda muito. Ele estuda muito. Eu não sei o que ele estuda. Eu não sei com quem ele estuda. Então, o verbo pode denotar uma ação, mas não necessariamente tem um objeto. Então, quer dizer que o verbo pode ser um verbo intransitivo, sem esse objeto, sem esse alvo dessa ação. Beleza? E lá embaixo, queridos, ó, lembrando que eu disse agora há pouco, também vou repetir. Surgem os adjuntos adverbiais, que são as circunstâncias, onde, quando, como, né, lugar, tempo, modo e tal. E esses caras, povo, eles não interferem na classificação do verbo, tá? Escutem bem isso que o prof vai dizer agora. Esses três nomes que eu dei para o verbo, como ligação, transitivo ou intransitivo, dependem dessas peças aqui. Não dependem dessa peça aqui. Então, por mais que exista ou não adjunto adverbial num predicado, essa classificação do verbo independe disso, povo. Então, para ser ligação, tem que ter predicativo. Para ser transitivo, tem que ter objeto. Tá? E o que tem que... Qual é o nome que dá quando tem adjunto adverbial? Nenhum. Se simplesmente não tem predicativo e se não tem objeto, se não tem essa peça e se não tem essa peça, ele é intransitivo, mesmo tendo aquela peça. Ou não também, tanto faz. Beleza? Adjunto adverbial não interfere na classificação do verbo. Maravilha, queridos? Então tá bem. Então o esquema, como a gente já sabe, que a gente comentou na primeira aula, só para complementar isso aí. E aqui então, gente, uma atividade para a gente fazer. Prestem bem atenção no prof aqui, povo. Essa atividade é muito interessante, muito importante. Atenção lá. O hospício é bem construído e seria adequado se não tivesse 4 vezes o número de doentes para que foi planejado. É obra de iniciativa individual e a sua construção foi custeada pela caridade pública. Lima Barreto escreve isso e nós, como estudiosos da língua portuguesa, nós vamos entender e analisar as orações que ele construiu. Beleza? Aí eu tenho aqui para nós 4 afirmativas para saber quais são as corretas ou a correta, então tu vai pensar junto com o prof. Caneta na mão, lápis, borracha, o que tiver na mão aí, tá? Aquelas canetinhas com cheirinho de tutti-frutti, o cara tinha quando era criança, sabe? Tudo na mão aí, pô, para poder aprender. Escuta lá com o prof. Olha comigo essa. Está dizendo que as 3 formas verbais destacadas estão empregadas com ideia de ação. Olha bem, as 3 formas verbais destacadas estão empregadas com ideia de ação. Eu não quero o nome para o verbo ainda, eu quero só a ideia dele, tá? As formas verbais destacadas são o é, o seria e o foi. Coincidentemente, queridos, eu destaquei 3 verbos iguais, que é o verbo ser. Na verdade, aquele é, esse seria e aquele foi é o verbo ser conjugado no presente, no futuro do pretérito e depois no pretérito perfeito. Senhor, o que é presente, futuro do pretérito e pretérito perfeito? Tempos verbais. Claro, vocês não viram o verbo ainda, né? Entendi. Vocês não sabem porque a gente não viu o verbo ainda. Até o final do ano a gente vai ver verbo ainda, tá? Aí vocês vão entender o que é futuro do pretérito, as coisinhas tudo e tal. Beleza? Então, olha só, bom, eu vou destacar a oração inteira, tá? Destaquei a oração inteira do é, que o hospício é bem construído. Destaquei a oração inteira do outro, que o e seria adequado. E lá embaixo, gente, ó, e a sua construção foi custeada pela caridade pública, destaquei a oração inteira. Eu sei que o verbo é o núcleo da oração, então eu peguei todo aquele sistema que gira em torno do verbo. Então estão destacadas as 3 orações que têm esses 3 verbos. Agora, queridos, esquece gramática um pouco. Pensa na leitura, pensa no que vocês estão lendo. Quando ele diz que o hospício é bem construído, vocês entendem que quando ele diz que o hospício é bem construído, ele está trazendo uma característica do hospício? O hospício poderia ser bonito, poderia ser grande, poderia ser feio, poderia ser pequeno, o hospício poderia ser chato, mas o hospício, sabe como é que ele é? Ele é bem construído. Então vocês entendem que ser bem construído é uma característica que Lima Barreto está trazendo para nós quando ele fala a respeito do hospício? Que o hospício ele é bem construído? Então aquele verbo lá, gente, aquele verbo ser,
que está conjugado lá no presente do indicativo, ele não está como um verbo de ação, ele está como um verbo de estado. Ele seria chamado de verbo de ligação. Aquela expressão de bem construído, aquelas duas palavras, cada uma com a sua classe gramatical, elas estão constituindo um adjunto, um predicativo daquele sujeito. Um predicativo do sujeito. O hospício, ele é assim. Ele tem esse estado, ele é bem construído. Então a primeira está errada, pô. Porque se diz que as três formas verbais, elas estão empregadas como ideia da ação, a primeira já não está. E olha como a segunda também não, quando diz que seria adequado. Vocês entendem que ele continua falando do hospício, né? Que o hospício é bem construído e o hospício seria adequado. Quando ele diz que o hospício seria adequado, ele também não está trazendo, queridos, uma característica para esse hospício. Ele é bem construído, isso é uma característica realmente que ele é. Mas ele seria adequado, quer dizer, ele teria essa característica de ser adequado. Então notem que aquele outro verbo ser, tudo bem, está conjugado no outro tempo, né? Está no futuro do pretérito, mas o tempo verbal agora não importa. O importante é que a ideia que ele passa não é de ação. A ideia que ele passa é uma ideia de estado de novo. Então notem que a leitura, gente, é importante. Entender o sentido do verbo. O hospício, ele é bem construído, característica. Mas ele seria adequado, característica. Claro, daí caso estivesse, aí vem todas as condições para ele ter aquela característica de ser adequado. Mas vocês viram que a palavra adequado, ela está caracterizando esse hospício segundo essas condições. Maravilha? Só daí o último sim, tá, povo? Olha bem, comprove. Diz que a sua construção, a construção do hospício, claro, né? Ela foi custeada pela caridade pública. Agora sim, povo, é um verbo de ação. Porque dizer para mim que a construção do hospício foi custeada pela caridade pública é porque essa caridade pública custeou a construção do hospício. Vocês viram uma coisa legal aqui, povo? Esse cara, a sua construção é o sujeito. Porque quem foi custeada pela caridade pública foi a construção do hospício. Então, esse termo, a sua construção, é o sujeito dessa oração. É sobre ela que nós estamos falando. É sobre a construção do hospício que essa oração está falando. Então, por isso que o sujeito é a construção do hospício. Só que vocês viram que a sua construção ela foi custeada? Vocês viram que agora o sujeito sofreu a ação? Em vez de dizer que a construção custeou alguma coisa, na verdade a construção ela foi custeada por alguém. Então aqui nós temos um caso de voz passiva. Aqui nós temos um caso de sujeito sofrendo ação. E tá vendo esse cara aqui, povo, o pela caridade pública? Esse pela caridade pública é o agente da passiva. É aquele cara que estava na tabela que só apareceria se a voz fosse passiva, se o sujeito tivesse sofrido a ação. E é o que aconteceu. Como a construção do hospício ela sofreu esse custeio, porque ela foi custeada, nós vamos saber quem que custeou. E quem que custeou a construção do hospício? A caridade pública. Então, esse termo, pela caridade pública, é o agente da passiva. Nós vamos conversar sobre esse cara depois muito mais, tá bom? Vai aprender a transformar da voz ativa para passiva. Vamos fazer umas brincadeiras aí, tá? É só para hoje reconhecer que o sujeito agora sofre ação e aí por isso surge o famoso agente da passiva. Só que voltando na questão, dizer que a construção do hospício ela foi custeada pela iniciativa ali, caridade pública, significa dizer que aconteceu uma ação. Por isso que esse sim é de ação. Esse verbo ser do foi custeada está representando uma ação que aconteceu. Mas como eu disse que os três são, então o primeiro item está errado. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se alguém questionou alguma coisa ali. Não, tudo bem, tal, beleza lá. Então, tranquilo. Vamos para a segunda, queridos. Presta atenção no prof. Diz que em duas das orações em evidência, em duas delas, encontram-se predicativos do sujeito. Verdade. Verdade porque o raciocínio que nós fizemos para resolver o item 1 serve para o item 2. A gente já não chegou à conclusão que os dois primeiros verbos são verbos de ligação? São verbos que indicam estado? Quando diz que o hospício é bem construído e ele seria adequado? Então, a partir do momento que os verbos indicam um estado, que são chamados de verbos de ligação, obrigatoriamente tem que ter predicativo. E quem são os predicativos do sujeito? Lembrando que o sujeito é o hospício. Um dos predicativos é esse, o bem construído, que é uma característica dele, ser bem construído, e o outro é aquele adequado, que ele seria adequado, ele teria essa característica. Então, o item 2
verdadeira. Beleza? O item 3 diz que os três predicados, tirando o hospício, né, o que sobra, predicado. Os três predicados trazem informações referentes ao mesmo sujeito. Cuidado, povo, para não fazer ligeiro e achar que é verdade. O primeiro predicado fala sobre o hospício, que ele é bem construído. O segundo predicado fala sobre o hospício, que ele seria adequado. Só que o terceiro predicado, que fala foi custeada pela caridade pública, não fala sobre o hospício. Fala sobre a construção dele, sobre a sua construção. Então, o sujeito da última oração não é o hospício, e sim a sua construção. Ou, como todo mundo já entendeu, a construção dele do hospício. Beleza? O item 3 está errado. Esse é fácil, pô. Só que é um item perigoso e na hora da pressa fazer, é tudo do hospício. Quer dizer, o hospício é bem construído, ele seria adequado e ele foi custeado. Não, não foi o hospício, foi a construção dele. E o item 4 lá embaixo diz que alvos da ação do sujeito, olha bem, alvos da ação do sujeito não são encontrados em qualquer das orações. Verdade. Sabe por quê, queridos, que alvos da ação do sujeito não são encontrados? Porque nas duas primeiras orações o verbo não é de ação. Os verbos não são verbos de ação nas duas primeiras. O sujeito, que é o hospício nas duas primeiras, não está praticando ação. Então, como é que eu teria alvo da ação do sujeito se o sujeito sequer pratica uma ação? E na última oração também nós não temos um alvo da ação do sujeito. Sabe por quê? Porque na última oração o sujeito é o próprio alvo. Ele não é o agente. Não existe o sujeito praticando, existe o sujeito sofrendo. A partir do momento, gente, que o sujeito ele é o alvo da ação, que ele sofre a ação, nós não temos um alvo da ação dele. Não é ele que pratica. Beleza? Então é verdade, não existem alvos da ação do sujeito em nenhuma delas. A partir do momento que duas, o sujeito apenas está colocado como o estado dele e na outra ele é um alvo da ação. Então corretas são apenas a 2 e a 4 que a gente procurava. Beleza? Tudo certinho, tudo em ordem. Perguntas lá no chatzinho, o professor já vai olhar ali, tá? Para ver como é que funciona. Aqui está o roteiro de estudos, tá, gente? PV 1000, PV 500. Só explicar rapidinho, tá? Não coloquei propostos do livro nem do COC 1000 da UFSC, porque não tem, gente. Porque essa primeira aula, esse primeiro slide, é sobre uma análise geral, tá? Então ali não tem exercícios específicos sobre isso. Mas o prof colocou a lista lá no estudos para vocês fazerem, tá? Então, sobre essa primeira aula, tem questões para fazer lá no estudos. Beleza? Deixa eu só olhar rapidinho aqui, se tem alguma perguntinha lá. Muito bem. Ana Júlia perguntou se predicativos necessariamente têm adjetivos. Bela pergunta, Ana Júlia. Predicativo é uma característica. A função sintática é uma característica. Mas não necessariamente tem que ser feita com adjetivos, tá? Às vezes tem alguma expressão, alguma locução que não é composta por adjetivos, mas ela funciona como características. Por exemplo, tem uma frase clássica que diz que o futebol é uma caixinha de surpresas. Quando diz que o futebol é uma caixinha de surpresas, ser uma caixinha de surpresas é uma característica do futebol. Então, toda essa expressão, uma caixinha de surpresas, é um predicativo. Funciona como característica para o futebol. Só que nenhum dos elementos que estão aí dentro, que é uma caixinha de surpresas, nenhum é adjetivo. Então, não necessariamente tem que ser feita por um adjetivo. Você tem que entender, Ana Júlia, que a palavra ou a expressão funciona como uma característica. Não que obrigatoriamente seja feita por um adjetivo. Mas, muitas vezes né? Se tu usar apenas um adjetivo, a prova estava fácil. Falar que a prova estava fácil, fácil é um adjetivo da prova. Então, é um predicativo como função sintática e é um adjetivo como classe gramatical. Mas não necessariamente, tá, Ana Júlia? Boa pergunta aí, tá? Depois ali a Maria Eduarda, esse agente da passiva inclui a palavra custeada, senão vai para daqui. Maria Eduarda, o agente da passiva, vou voltar aqui, tá? O agente da passiva é o pela caridade pública. Aquele custeada é o verbo, tá? Ali o foi custeada, os dois, o foi e o custeada, formam uma locução verbal. Então ali nós temos uma locução verbal, até para poder dar essa ideia da passividade, né? Que a obra ela foi custeada. Então dá uma ideia de que ela sofreu. Então os dois formam uma locução verbal e o agente da passiva é só o pela caridade pública, dali para frente.
Beleza? Então tá, Maria Eduarda, é isso aí. A Laura, prof, minha pergunta não é bem do aula de hoje, é que a aula passada você tinha dito que teríamos uma aula de pronomes, ainda teremos? Viu, Laura, na semana passada as 2 aulas foram sobre pronomes. As 2 de classe gramatical foram pronomes. Lembra que a gente falou sobre o lhe, sobre o onde, sobre o cujo? Todos aqueles caras são pronomes, tá? As 2 aulas da semana passada, sexta-feira, foram exclusivamente sobre uso de pronomes. A gente fez umas questões, lembra que a gente falou sobre quando que usa eu, quando que usa o mim? Tudo isso é pronome, tá? Dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, procura o prof no plantão online também, tá? Para tirar alguma dúvida aí. Beleza? O Jorge Augusto, professor, foi custeado uma locução verbal. Isso aí, Jorge, isso aí mesmo, já respondemos ali antes, né? Uma locução verbal funcionada zero separadamente. Numa locução verbal, Jorge, a gente tem o auxiliar e o principal, tá? Então, aqueles 4 verbos. 3 auxiliares e um principal. Mas dá para analisar separadamente, tá? Aliás, aproveitando, inclusive, a pergunta do colega, gente, essa questão que eu digo ali de que o verbo tem um nome de transitivo, intransitivo, ligação, é sempre o principal, tá? A classificação se dá para o verbo principal lá da locução. Belezura? Beleza, então. Então tá maravilha. O prof vai trocar o slide aqui, tá? Rapidinho, dê uma respiradinha. O prof vai trocar o slide ligeirão para nós aqui. Voltei. Queridos, o slide agora na sequência, para essa próxima aula, que nós já estamos dentro dela, na verdade, né? Mas é uma continuação aí, o que acontece? Esse slidezinho, eu acho, Tá. Mas já voltou? Tá. Queridões, o sistema deu uma osciladinha ali, tá? O sinal deu uma oscilada e teve uma quedinha. Acho que eu desapareci por alguns instantes aí e ressurgi das cinzas. E aí, se eu não respondi a alguém, vocês, por favor, coloquem aí, tá? No chatzinho ali, professor, eu não ouvi a resposta porque caiu o sinal. Beleza? Instabilidades, tá? Faz parte do processo aí. Então, se eu não respondi a pergunta de alguém aí, por favor, tá? Deixa eu falar da Beatriz ali, né? A Beatriz falou ali, prof, é que eu acho que você disse sobre fazer uma aula mais específica sobre os pronomes. Assim, Beatriz, até pela pergunta da colega ali, a outra, né? Isso aí, gente, sobre pronomes, a gente vai falar mais ainda, tá? Aquelas 2 sobre pronomes foram sobre aqueles pronomes principais. Quando é que usa o quando é que usa o lhe, quando é que usa o onde, o cujo, tal, aquela galera toda ali, né? Depois, agora até mesmo aí na parte de período simples, a gente ainda vai ter que retomar isso. Porque a gente vai ter um capítulo sobre funções sintáticas dos pronomes. Então, talvez a gente, nessa aula, comente mais algumas coisas aí também, tá? Podem ficar tranquilos que as peças vão se encaixando aí. Tudo que é importante, queridos, a gente vai, de certa forma, em algum momento encaixando, tá? A gente vai continuar ainda falando em pronomes, associando agora as funções sintáticas, tá? Só lembrando, ó, pronome está lá na morfologia, classe, e tem a função sintática dos pronomes. Então, inevitavelmente, eles virão à tona mais uma vez aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, povo, que o sinal caiu, vamos ver se teve lá. O verbo principal é sempre conjugado, foi custeado o verbo principal. Beleza, e tal. Stephanie, é isso aí. A galera tá tudo lá bem louca. A Rafael disse que voltou. Surgiu das cinzas o Kaká. Voltei? Quem está me vendo aí, levanta a mão. Voltou. Beleza? Deixa eu então só falar de novo ali, queridos, para a gente responder aquela perguntinha da Stephanie, tá? Eu acho que naquele momento deu uma travadinha ali. A Stephanie falou com relação à flexão dos verbos na locução verbal, tá? Só para completar. Os auxiliares da locução, eles são os responsáveis pelas flexões de tempo e modo. Então, para nós que já tivemos aula de verbo, a gente vai pensar nisso. Os auxiliares são para presente, pretérito, futuro, indicativo, subjuntivo e tal.
Então, as flexões dos auxiliares são de modo e tempo. O principal, que é o último, ele tem uma flexão de gênero e número, para poder concordar lá com o sujeito. Então, lembrando que eu falei aquela hora, o custeada está no feminino, porque ele está concordando com a construção do hospício, tá? Mas nós vamos trabalhar isso depois, mais adiante, na concordância também, tá? A concordância verbal trabalha também com sujeito e verbo aí, beleza? Então, queridos, começando aqui o outro slide, tá? Esse slide aqui, gente, da segunda aula, ele vai falar especificamente sobre a questão do sujeito. Então, o que nós estamos fazendo, tá? Entendam o plano do prof. A gente teve uma aula aí sobre a estrutura como um todo. Então, a gente fez um sobrevoo, tá? A gente deu uma olhada panorâmica na oração. Tem o sujeito aqui, o predicado lá, o que pode ter dentro do predicado, o que é um predicativo, um sobrevoo, tá? Um reconhecimento assim mais amplo. Agora, a gente, a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar com os elementos mais separadamente. Vamos começar pelo sujeito, depois a gente vai falar um pouco sobre objetos e todo mundo mais. Beleza? Então, acompanha o prof lá no outro slide, tá? O sujeito, queridos, bem atenção aqui, tá? O sujeito, ele se chama termo essencial. Então, o sujeito, ele é um cara que a gente precisa encontrar primeiro. Primeira coisa que nós vamos fazer é procurar saber sobre quem que a oração está falando. Beleza? E aí que está um detalhe interessante. Quando a gente procurar o sujeito, povo, a gente pode perceber, primeiro, que o sujeito ele é determinado. O que significa dizer que o sujeito ele é determinado? Significa dizer que eu sei quem ele é. Significa dizer que eu sei de quem que a oração está falando. Então, se eu chegar à conclusão, porque aquela oração que eu peguei para analisar tem um sujeito que eu sei quem é, ele se chama sujeito determinado. Só que aí tem uma coisa interessante. O sujeito determinado não significa dizer que ele esteja escrito na oração. Porque eu posso saber quem é o sujeito, eu posso saber de quem que a oração está falando sem ele estar escrito. Porque o contexto pode me ajudar a entender que o sujeito daquela oração está oculto, que ele apareceu antes e agora continua sendo falado dele sem estar escrito novamente aquela palavra. Então eu abri aqui um quadrinho para nós, povo, ó, com as classificações do sujeito determinado. Vamos repetir. Determinado é quando a gente sabe quem é. Agora, se ele for um determinado simples, é porque, olha lá, povo, ó, ele apresenta apenas um núcleo. Olha que importante. O sujeito ele pode ser extenso, tá? Lembra aquele primeiro trechinho lá do outro slide que falava a velha Clementina Dias? A velha Clementina Dias é o sujeito inteiro. Só que ele é um sujeito simples igual, porque ele só está falando de um elemento, que é essa velha. Então, o núcleo daquele sujeito, a velha Clementina Dias, era a palavra velha, que funcionava como a palavra-chave do sujeito. Então, quando eu falo em sujeito simples, não é porque ele tem que ter uma palavra só. Ele tem que ter um núcleo só, que é o principal, que é a personagem. Por mais que eu tenha a velha Clementina Dias, por mais que eu tenha 4 palavras, todo mundo concorda que essas 4 palavras representam apenas um ser. Então, por isso é um sujeito simples, só fala de uma pessoa. Beleza? Só que ele pode ser composto, né, povo? E se ele for composto, ele tem mais de um núcleo. Isso é meio óbvio de explicar. Mas o composto é quando teria 2 elementos, 2 pessoas, 3 pessoas, ou coisas, né? Eu posso ter lá um sujeito representado por coisas, o livro, o caderno, a caneta, a apostila, mas o composto é quando tem, claro, mais de um elemento. Estamos falando não apenas sobre um elemento, a oração está falando sobre mais de um elemento, simples assim. E ali o desinencial, ou oculto, como a gente, né, ouve falar que o sujeito é oculto, é aquele que está implícito na oração. Só, queridos, ele está implícito porque ele não aparece escrito, mas eu sei quem é. Ah, mas como é que eu vou saber quem é se ele não está escrito? Ou ele já apareceu antes e numa segunda situação ele aparece subentendido porque eu já sei quem é, ou porque às vezes, gente, até para explicar o nome desinencial, às vezes o próprio verbo, ele já tem uma desinência que indica quem é o sujeito e eu nem preciso escrever. Todo mundo sabe, por exemplo, que quando eu conjugar um verbo na primeira pessoa do singular, que sou eu vou falar, por exemplo, eu trabalhei. Mas por que eu vou escrever eu trabalhei se apenas eu posso falar trabalhei? E todo mundo vai saber que quem trabalhei fui eu. Então, não necessariamente precisa trazer o sujeito, porque muitas vezes o próprio verbo já tem uma desinência
Por isso o nome sujeito desinencial, porque o verbo tem uma desinência que remete ao sujeito. Se eu pegar, por exemplo, o verbo e falar, falamos com o diretor. Quem é que falamos com o diretor? Nós. Então eu sei que o sujeito é o nós e ele está ali subentendido, porque a própria desinência do falamos já indica quem é o nós. Mas repita, povo, independente de ser simples, composto ou desinencial, oculto, eu preciso saber quem é. Beleza? Aqui tem um trechinho do Lima Barreto novamente, para ilustrar algumas coisinhas. Prestem atenção no prof nesse trecho, povo. Olha assim, ó, de extrema importância, tá? Olha só. Diz que após o jantar, eu e Misael passeamos pela chácara. Beleza? Eu e Misael passeamos pela chácara. O que eu tenho aí, gente? Uma primeira oração. Sobre quem que essa primeira oração está falando? Quando diz que após o jantar, eu e Misael passeamos pela chácara. Sobre quem que está falando? Sobre o eu e sobre o Misael. Então, essa primeira oração que eu chamei de vai ter ali embaixo um sujeito composto, que é eu e Misael. São dois elementos. A oração está falando sobre dois elementos. Por isso, um sujeito composto, que é eu e Misael. Simples, né? Quer dizer, simples não, composto. Simples que eu digo fácil, né? Entendeu, né? Então tá. Depois ele continua. É vasta e ainda guarda exemplares das grandes fruteiras que a povoavam. Vamos pegar a segunda oração, aquele é vasta. Tu viu que a oração é só isso aqui, tá, povo? É vasta, essa é a segunda oração. Olha aqui pro prof, ó, aqui tem um conector, ó. Então eu cortaria a oração aqui. Esse e ainda tal é a próxima oração. Então a oração é só esse, é vasta. Tá, mas aí a pergunta é, sobre quem que essa oração está falando? Quando Lima Barreto escreveu é vasta, ele está falando sobre quem? Sobre a chácara. Então essa oração que eu chamei de dois, queridos, ela é uma oração que tem um sujeito desinencial ou oculto, que é a chácara. Isso é claro para nós todos, né? Ou seja, após o jantar, eu e Misael, nós, né, sujeito ali composto pelos dois núcleos, passeamos pela chácara. Ela, a chácara, é vasta. Então, é claro, todo mundo entende que está subentendida a chácara ali, por isso o sujeito é desinencial. Não deixa de ser determinado, porque todo mundo sabe quem é vasta. Se eu perguntar para vocês agora, pessoal, de quem que Lima Barreto está falando quando ele escreveu é vasta? Da chácara, né? Então, por isso que ele é um sujeito determinado, apesar de estar implícito na oração. Beleza? E ele continua, é vasta, olha bem, e ainda guarda exemplares das grandes fruteiras. Você sabe que quem guarda os exemplares dessas grandes fruteiras ainda é a chácara, né? O sujeito desse verbo guarda também é um sujeito desinencial oculto e também é a chácara. Mas, jovens, eu tenho um desafio melhor para nós. Essa última oração, que a povoavam. Aqui, gente, a atenção que eu quero de vocês é mais especial ainda. Porque isso aqui é um conector, povo, ó. Olha aí para o prof. Acompanha. Esse que é um conector. Ele está separando a oração anterior, que começa aqui no E. Olha só para o prof, tá? A oração começa no E e vai. E ainda guarda exemplares das grandes fruteiras. E termina aqui. Daqui para frente do que a povoavam é mais uma oração. Tem verbo, olha lá, ó. Olha lá o verbo povoavam. Isso aqui é verbo? Então isso aqui é uma oração. Só então quer dizer que tem 4 orações? Claro, tem a oração do passeamos, tem a oração do tem a oração do guarda e tem a oração do povoavam. Tranquilo? Espera um pouquinho, eu vou espirrar. Passou, só porque eu disse que ia espirrar, passou. Aqui tem a oração do povoavam. Então quer dizer que nós temos 4 orações, tem 4 verbos? E essa última oração do que a povoavam, povo, tem uma coisa muito bacana. Aquele que vocês estão vendo ali, que é o conector, ao mesmo tempo que ele é um conector, povo, ele também é um pronome. Ele está buscando as fruteiras lá, ó. Vocês entendem isso com o prof? Entendem quando ele fala que a chácara é vasta e que essa chácara, ela ainda guarda exemplares das grandes fruteiras ou das grandes fruteiras as quais a povoavam. Então eu consigo ver que aquele que é um pronome relativo, olha agora isso, povo, ele é um pronome relativo como classe gramatical. Se a gente fosse atribuir uma função morfológica para a palavra que, ela seria chamada de pronome relativo, só que como ela está buscando o antecedente, que são as fruteiras, concorda com o prof que quem povoavam a chácara eram essas grandes fruteiras? Olha o que o prof fez aqui, ó. O prof pegou aquele que está retomando as grandes fruteiras,
colocou aqui embaixo, entre parênteses, para mostrar que o que está representando, e falei que as grandes fruteiras é o sujeito simples. Só que, queridos, escuta essa. Quem é o sujeito simples da oração não é as grandes fruteiras. Quem está representando o sujeito simples na oração é o pronome que. Então, quem é o sujeito dessa terceira oração que eu destaquei para nós? A palavra que. O próprio pronome. Olha que bacana. Aquela palavra que, ela tem duas classificaões. Uma classificação morfológica, ou seja, ela é um pronome relativo, mas ela tem uma classificação sintática. Ela é nada mais, nada menos, gente, do que o próprio sujeito da oração. Então, o sujeito da oração é representado pelo pronome que. Tranquilo? Me fiz entender essa? Beleza, maravilha. Então, aí. Isso é o que a gente tem que entender, tá? Eu dei um passinho à frente, mostrando para vocês que pronomes podem assumir função sintática. Mas depois vai ter uma aula, como eu disse agora há pouco também, gente, mais específica sobre função dos pronomes. Aí nós vamos pegar aqueles pronomes que a gente aprendeu lá na parte de morfologia e vamos trabalhar um pouco a parte sintática deles, tá? Qual é a função sintática deles. Fui claro aqui, queridos? Beleza? Qualquer coisa coloquem lá pro prof lá no chatzinho, tá? Vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa sobre isso aí. Ali a Isabela, a gente perguntou se o sujeito fosse nós, seria simples ou composto. Uma boa pergunta, tá? O fato de ser simples ou composto, a gente tem a ver com a quantidade de núcleos. Quando ele fala eu e Misael, ele tem dois núcleos. Eu, Misael, ele é composto. Se ele trocasse eu e Misael pela palavra nós, por mais que nós indique um plural, o sujeito passaria a ser simples, Isabela. Porque daí teria só um núcleo que seria a palavra nós. Isso é interessante. Essa pergunta da colega é bem interessante mesmo aí, tá? Vamos ver mais alguma coisa ali. Pergunta por verbo, dúvida, obrigado, gente, tal. Beleza, é isso aí. Tranquilo? Deixa eu até aproveitar mais um pouquinho dessa pergunta da Isabela. Gente, o fato de ser simples ou composto não tem a ver com a questão de singular e plural também, tá? Se eu colocar, por exemplo, os alunos, por mais que eu entenda que os alunos são mais de um, a palavra alunos representa o núcleo. Então, ele é um sujeito simples igual, tá? Isso corrobora a pergunta da Isabela que ela fez agora há pouco ali, tá? A quantidade de núcleos que define se ele é simples ou composto, e não se ele é singular ou plural. Fechou? Beleza? Maravilha. Aqui, queridos, se tiver alguma pergunta, por favor, façam ali, se não, procurem o prof no plantão, tá? Essa questão do que aqui que eu quero frisar bastante isso aí. Fechou? Beleza? Olha só, povo. Depois do sujeito determinado, que eu sei quem é, independente se ele esteja implícito ou explícito, independente se esteja representado por um pronome ou não, se eu sei quem é, ele é determinado. Mas eu também tenho, gente, a indeterminação do sujeito, que a gente vai ver em seguida aí, tá? Agora eu quero fazer uma atividadezinha para vocês para mostrar como a ordem pode alterar, povo. Presta atenção nessa, tá? Acompanhe o prof na atividade. Indique a alternativa correta no que se refere ao sujeito da oração. Presta atenção. Da chaminé da usina subiam para o céu nuvens de fumaça. Diz que o sujeito é simples, composto, aí tem por núcleo chaminé, nuvens e tal, eles criam algumas situações ali para nós. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa tabela aqui embaixo, acompanha com o prof, dando o nome para cada um dos caras. Vocês concordam com o prof que quando ele fala da chaminé da usina, ele está indicando um lugar? Entendem que da chaminé da usina seria de onde? Então, olha lá, coloquei que da chaminé da usina é um lugar, a indicação, a ideia de lugar, portanto, aquele termo funciona como um adjunto adverbial. Entendem que o subir é um verbo de ação? Quando diz que da chaminé da usina subiam para o céu nuvens de fumaça, existe uma coisa acontecendo? Existe uma ação rolando? Por isso que o subir é um verbo de ação, o professor colocou lá. Depois, vocês concordam comigo que para o céu indica um outro lugar? Que diz que da chaminé da usina subiam para o céu. Então, é de um lugar para outro. Então, o para o céu também indica lugar, olha lá, ó. E eu coloquei como adjunto adverbial também. E aí sobrou o termo nuvens de fumaça, que é o sujeito, que é sobre quem a oração está falando. Claro que quem escreveu a frase inverteu a ordem, mas olha ali embaixo que o prof colocou para nós na ordem direta. Se eu pegasse todos os elementos e colocasse nos seus devidos lugares, eu não teria isso.
da chaminé da usina subiam para o céu nuvens de fumaça. E sim teria nuvens de fumaça subiam da chaminé da usina para o céu. Então lá está o sujeito, que é o nuvens de fumaça, ali está o verbo, que é o subiam, verbo de ação, as nuvens de fumaça praticavam essa ação, e nós temos os dois lugares, de um lugar, que é da chaminé da usina, para outro lugar, que é para o céu. Então a oração tem sujeito, verbo e dois adjuntos. Vou colocar aqui para nós, povo, ó. A oração tem um sujeito, o verbo e dois adjuntos adverbiais. E, coincidentemente, os dois adjuntos adverbiais são de lugar. Como vocês já entenderam, até da aula anterior, gente, ó, esse verbo, então, ele está denotando uma ação, não tem predicativo, só que esse verbo, olha lá, gente, ó, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. Ah, por quê, professor? Não tem objeto, povo. Qual é o objeto da ação? As nuvens de fumaça, elas estão praticando uma ação de subir. Só que ninguém está sofrendo. Elas estão subindo de um lugar e subindo para outro. Mas não tem um objeto, por isso que eu chamei o verbo de intransitivo. Legal? Então tá beleza. O nuvens de fumaça é o sujeito. Só cuidado, tá? Nuvens de fumaça é o sujeito inteiro. Quem realmente estava subindo da chaminé para o céu eram as nuvens. Então a resposta para nós, a letra B, o sujeito é simples e tem por núcleo nuvens. Tranquilo? Ah, professor, mas não era a fumaça que estava subindo? Não, são nuvens de fumaça. O de fumaça está caracterizando a nuvem. Existem nuvens de várias coisas. E essas são nuvens de fumaça. Então o núcleo é nuvens. Por isso a resposta é a letra B. Belezura? Cuidado para não marcar a letra D, hein? Que diz que é simples, tem como núcleo fumaça lá. A letra D é tentador, hein? Só que o núcleo é a palavra nuvens. Fechou? Tudo beleza? E aí, como eu disse para vocês então, gente, para a gente ir encerrando, tem o sujeito indeterminado. A indeterminação do sujeito. Aqui nada muito difícil, tá? Mas vou mostrar para vocês para entender. Lima Barreto escreveu, presta atenção, para terminar. É uma providência inútil e estúpida que me aplicaram. Olha bem, é uma providência inútil e estúpida que me aplicaram. Tá, mas quem que me aplicaram? Tudo bem que é uma providência inútil e estúpida, beleza? Mas quem é que me aplicaram? Quem praticou a ação de aplicar essa providência inútil e estúpida? Eu não sei disso até então. E ele continua. Contudo, posso garantir que iria para o hospício muito pacificamente, com qualquer agente, fardado ou não. Olha só o finalzinho que legal. Era o bastante que me ordenassem. Tá, mas quem me ordenasse? Vocês viram que quando ele fala que é uma providência inútil e estúpida que me aplicaram, ele não fala quem que aplicaram, ele deixa isso amplo, deixa no ar. Depois ele fala que ele iria numa boa para o hospício, beleza, pacificamente, bastava que ordenassem. Tá, mas bastava que quem ordenasse? Vocês notaram, povo, que os verbos aplicaram e ordenassem estão na terceira pessoa do plural, sem qualquer referente? Que o autor, ele não quis mostrar quem são, ou não é que também não quis mostrar, mas também nem interessa, povo. Não interessa quem que aplicou essa providência inútil e estúpida. O interessa é que ela é uma providência inútil e estúpida. Quem aplicou não interessa. A mesma coisa, o cara iria pacificamente para o hospício, povo. Não importa, pode ser com a gente fardado ou não, bastava que ordenassem. Então não importa, gente, quem desse a ordem, bastasse que ordenassem que ele iria. Então, quando vocês notarem, queridos, para fechar o raciocínio, que o verbo está na terceira pessoa do plural, tá? Correspondente ao ele ou eles, só que não tem o referente, o sujeito se chama indeterminado. Antes que alguém pergunte, até para a gente já poder pensar nisso. Se tivesse escrito, gente, presta atenção no prof, em algum momento um eles, e aparecesse, por exemplo, um eles ordenassem, eu não poderia chamar de sujeito indeterminado, porque daí eu teria o elemento eles assumindo a função do sujeito. Aí eu teria um pronome assumindo o papel. Eu estou falando quando o verbo está na terceira do plural, sem qualquer referente. Não está escrito eles. Eu não sei quem são eles em nenhum momento do texto. Sabe aquela frase que fala, por exemplo, lá, falaram mal de mim, e eu não sei quem que falaram? Isso é um indeterminado. Agora, falar, eles falaram mal de mim, eu considerei o sujeito eles, simples, porque teria um elemento representando o sujeito.
A indeterminação do sujeito, segundo a gramática, ela não pode apresentar qualquer referente. Beleza? Tranquilo? E para fechar esse raciocínio, aqui está uma atividadezinha, então, para a gente pensar. Eu quero que vocês me ajudem a gente a explicar por que os sujeitos dos verbos grifados, que é o precisavam e o trabalhassem, eles não recebem a mesma classificação, embora estejam ambos no plural. Quer ver que legal que eu fiz aqui para nós? Que é o que eu estou falando agora? Olha aqui com o prof. Vocês concordam comigo, prof, que o verbo precisavam está na terceira pessoa do plural? Equivalem eles? Concorda que esse trabalhassem também está na terceira pessoa do plural, equivalente a um eles? Mas quer ver? Olha que bacana isso. Está dizendo que um dia, ele estava de plantão e ouviu uma notícia que dizia, olha agora, que na capital federal precisavam de advogados. Tá, mas ele ouviu uma notícia que dizia que na capital federal precisava de advogados. Mas quem precisava de advogados? Mas eles quem? Não está escrito eles, não tem um referente em lugar algum, povo. Esse verbo aqui, ele está colocado com sujeito indeterminado, porque não interessa, povo, quem precisava. Ou eu não sei, ou não interessa. O que interessa é que a notícia dizia que na capital precisavam de advogados. Então não importa quem, por isso que ele é indeterminado. Mas olha agora que bacana para fechar. Precisavam de advogados que trabalhassem em delegacias. Tá vendo o nosso famoso quê? Ó, função morfológica. Pela morfologia, queridos, quem é aquele que? Pronome relativo. Porque ele está buscando a palavra advogados. Precisavam de advogados que, ou advogados os quais trabalhassem em delegacias. E sabe o que é mais interessante em relação a isso? Que eu posso cortar a oração aqui, queridos, separar a oração ali. Eu posso fazer o que todo mundo já sabe, usar o que para buscar os advogados e sabe o que? Colocar os advogados no lugar do quê? Advogados trabalhassem em delegacias. Vocês sabem, gente, quem queria trabalhar nas delegacias? Quem queria trabalhar nas delegacias? Os advogados. Então, notem que esse sujeito agora não é um sujeito indeterminado. Repetindo a ideia para fechar, não me interessa quem precisava de advogados. Precisavam de advogados, quem não interessa. Mas eu sei quem é que ia trabalhar nas delegacias, esses advogados. Então, notem que a palavra advogados, ela foi representada pelo pronome relativo que, e esse pronome relativo que assumiu o papel do sujeito, como aconteceu no trechinho que a gente analisou agora há pouco ali do Lima Barreto. Então, quem é o sujeito da última oração? A própria palavra que. O próprio pronome que é o sujeito da última oração. Entendem? Então, por que eles têm classificação diferente? Porque o primeiro verbo tem um sujeito indeterminado e o segundo verbo tem um sujeito determinado simples, representado pela palavra que, pelo pronome que. Me entenderam? Tranquilo? Tudo em ordem? Deixa eu ver ali se tem alguma coisinha. Ah lá. A Maria Eduarda, professor, mas em falaram mal de mim, não teria um sujeito oculto, no caso, eles falaram? Mas é isso aí, Maria Eduarda, ó. Quando eu falo eles falaram mal de mim, o sujeito seria a palavra eles, tá? Quando eu falo falaram mal de mim e não escrevo eles, é porque eu não sei quem são eles. Então eu nem trago eles. A gramática entende, se tu trouxer a palavra eles, é porque tu está se referindo a alguém que tu sabe quem é. Tu entende? Quando eu falo eles estão aqui, tá? Eles estão aqui, eles quem? Fulano, fulano, fulano. Você entende que quando eu uso a palavra eles, eu já estou fazendo um referencial? Mas quando eu não uso, quando eu falo apenas falaram mal de mim, eu não sei nem quem falaram mal de mim. Por isso que quando não tem o pronome, ele é indeterminado. Mas quando tem o pronome, ele passa a ser determinado simples. Beleza? É por aí que funciona. Deixa eu ver aqui. Daí que está a diferença tal, eles quem, não tem definição, é isso aí mesmo, beleza e tal. Beleza, queridos? Tudo certinho? Tudo em ordem? Tudo maravilha? Então tá, não vou mais tomar o tempo de vocês têm mais aulas para assistirem aí durante essa manhã de sexta-feira. Vou deixar de novo o meu abraço. Hoje fechou a 4ª aula ao vivo das sextas-feiras, fechamos um mês que nós nos encontramos toda sexta-feira. É sempre um prazerzão, tá, queridos? Estudem, tem listinha lá
no Estudos, povo, ali, ó, indicação do prof. Agora, dessa vez, tem do livro também, ó, tem propostas do livro, tem do COC1000 da UFSC e tem a listinha lá no Estudos para fazer. Para essa aula tem mais coisas para fazer do que para a primeira. Legal, queridos? Fiquem com Deus, bom final de semana, foi um prazer. Beijão do prof aí, tá? Tudo de bom aí.